Não existe um único jeito para criar personagens e hoje eu trouxe outra forma para isso. Bora! Você provavelmente já reparou que cada escritor tem um jeito completamente diferente ali de criar seus personagens. Eu, por exemplo, sou viciada em temperamentos quando o assunto é personalidade. Aliás, isso é só a terceira das 6 camadas que eu uso nos meus personagens. Mas isso é para outro vídeo. A questão é, não existe receita de bolo. Assim como os personagens que você cria, você também é um escritor único. Tem seu estilo, sua forma de pensar, de organizar as ideias loucas que surgem aí na sua cabeça. E é exatamente por isso que eu amo trazer variedade aqui para o canal. Para você encontrar o que realmente faz sentido para você quando se trata de criar personagens. E então hoje eu quero te apresentar uma ferramenta que talvez você ainda nem conheça, mas que é muito famosa lá nos gringos, o Eneagrama. E eu vou ser bem clara com você, não é uma varinha mágica de criar personagens, tá? Muito menos vai resolver todos os problemas da sua escrita, mas é uma ferramenta incrível que pode te ajudar a criar personagens muito mais profundos. E sabe por quê? Porque ele não mostra só como o personagem age, ele revela por que ele age assim. Mas o que é o Eneagrama? Então, o Eneagrama é basicamente um sistema que mapeia 9 tipos de personalidades. Simples assim, mas a mágica está no detalhe. Cada tipo tem uma motivação central e um medo principal. Então pensa comigo, no coração de cada personagem existe algo que ele mais deseja e algo que ele mais teme perder. E é aí que você para de quebrar a cabeça procurando lógica entre desejo e medo. Porque quando um personagem tem motivações e medos muito bem definidos, ele simplesmente funciona. Fica coerente, real, fica humano. O seu leitor vai entender por que ele faz aquelas escolhas difíceis, por que às vezes ele se contradiz e por que ele entra em conflitos que fazem a gente torcer por ele ou então xingar mesmo o autor. Agora que você já entendeu a base, vamos conhecer esses 9 tipos? Eu vou te mostrar cada um com exemplos de personagens de filmes que com certeza você conhece ou já ouviu falar. Os 9 tipos do Eneagrama. Então vamos lá. Tipo 1, o perfeccionista. Começando pelo primeiro, esse é aquele personagem que vive convencido de que existe um jeito certo de fazer as coisas. Tipo eu quando comecei a escrever. Ele carrega o mundo nas costas, ele quer ser justo o tempo todo, ele parece fazer tudo certinho, mas olha só o que rola por baixo dos panos. Um medo gigantesco de errar, de ser injusto, de alguém olhar para ele e pensar, cara, que pessoa terrível. O Capitão América é o exemplo perfeito, eu sei, Marvel, né? Lá vamos nós outra vez. Se você já assistiu o filme, você sabe que ele sempre tenta fazer as coisas da forma correta, mesmo que isso signifique brigar com o próprio governo ou até partir para cima dos próprios amigos. Que coisa feia, né? E a dica que eu dou para esse personagem na sua escrita é joga esse personagem em dilemas morais, onde não existe uma escolha 100% certa. Sabe aqueles momentos onde qualquer decisão vai machucar alguém? E é aí que ele se despedaça por dentro. E é aí que você mostra toda a profundidade desse conflito interno. Seus leitores vão sentir a agonia junto com ele. Tipo 2, o prestativo. Agora o segundo tipo. Esse aqui vive literalmente para os outros. Você provavelmente conhece aquela tia que faz tudo para todo mundo, né? Quer ser amado, precisa se sentir necessário, simplesmente não consegue dizer não. Talvez você seja essa pessoa. Mas escava um pouco mais a fundo e você vai encontrar o terror real desse personagem. Ser rejeitado. A ideia de que ninguém precisa dele é o que mais o assombra. Pensa no Samwise do Senhor dos Anéis. O cara praticamente some como pessoa para ajudar o Frodo na missão. E é aqui que a coisa fica boa. Esse personagem é uma mina de ouro quando você explora aquela linha tênue entre ajudar e se anular completamente. Sabe o que acontece quando ele finalmente percebe que ninguém está retribuindo toda essa dedicação? Que ele está dando e não está recebendo nada de volta. E é aí que a coisa fica interessante na sua história. Pode gerar um drama delicioso aí na sua história, ou até mesmo uma virada de enredo que o leitor não esperava. Tipo 3, o bem-sucedido. O terceiro tipo é fascinante de escrever, você vai ver. Esse personagem vive pela imagem, pelo reconhecimento, ele tem uma máscara perfeita para cada ocasião, porque lá no fundo, o maior terror dele é fracassar, é ser inútil, insignificante. A Miranda do Diabo Veste Prada é o exemplo que eu sempre uso para esse personagem. Repara como toda a identidade dela gira em torno do status, do sucesso, desse respeito que ela conquistou. A jornada narrativa aqui é genial. Você coloca esse personagem de cara com o fracasso. E aí observa como ele reage quando aquela máscara perfeita começa a rachar. Imagina a cena, as pessoas finalmente enxergando as falhas por trás daquela fachada impecável do sucesso.
sucesso. É esse tipo de momento que pode quebrar completamente um personagem, ou forçar ele a se reconstruir de um jeito totalmente novo. E isso é o puro creme do milho verde da narrativa. Tipo 4, o individualista. Agora a gente chega na intensidade pura aqui. Esse personagem sente como se o mundo inteiro dependesse disso. Ele precisa ser único, especial, diferente de todo mundo. E o medo que corrói ele por dentro, ser comum, perder completamente a sua identidade. O Joker do filme de 2019 é um exemplo devastador disso. Toda aquela dor vem da sensação de invisibilidade, de não ser reconhecido como alguém que importa, que é especial. Para sua escrita, esse tipo é uma bomba emocional. Você pode usar ele para mergulhar em assuntos como solidão, como ciúmes, vulnerabilidade. O drama desse personagem é quase irônico. Ele busca a autenticidade de um jeito tão desesperado que acaba se isolando do mundo todo. É como se a própria busca por ser único o tornasse sozinho. Essa contradição interna é o que vai fazer seus leitores ficarem grudados na página, tentando entender onde esse espiral vai parar. Tipo 5, o observador. O quinto tipo é aquele personagem fascinante, o eterno curioso, o estudioso que nunca para. Tipo você aprendendo escrita criativa e não escrevendo seu livro. Aliás, eu quero pausar esse vídeo e te falar que eu estou num desafio de escrever um livro em 30 dias. Me segue lá no TikTok, porque todo dia vai ter atualização do meu processo de escrita. Com dicas, é claro. Bora escrever? Voltando ao observador. Ele busca conhecimento como se fosse oxigênio. Ele precisa de autonomia total. Ele se sente seguro quando sabe das coisas, quando domina a informação, mas escondido aí tá o medo de depender de alguém. Ou pior ainda, de se sentir completamente incapaz. A Shuri do Pantera Negra, ela é perfeita para ilustrar isso. Você percebe durante o filme que ela tá sempre brilhando, sempre inovando, sempre precisando entender cada detalhe. E aqui tá a dica de escrita que funciona sempre. Esses personagens, eles são perfeitos para histórias com segredos. Dá para eles acesso a informações que ninguém mais tem. Eles viram aquele personagem que sabe mais do que estão falando, que tá sempre 3 passos à frente. E isso cria uma tensão deliciosa e coloca eles numa posição estratégica dentro da sua trama. É como ter um as na manga que pode mudar tudo no momento certo. Tipo 6, o leal. Aqui chegamos no mais ansioso de todo o enneagrama. Esse personagem busca segurança como se a vida dependesse disso. Estabilidade, confiança, um chão firme sob os pés. Mas olha só a pegadinha. Ao mesmo tempo que ele pode ser incrivelmente leal, ele também vive com o pânico da traição, do abandono. É aquele que desconfia de tudo, inclusive das próprias sombras. O Ron é um exemplo perfeito disso. Repara como ele é leal ao Harry até o fim do mundo, mas vive um mar de inseguranças. Às vezes duvidando dos amigos, às vezes duvidando da própria capacidade. A magia narrativa está aqui. Coloca esse personagem em situações onde ele precisa confiar, seja em alguém, seja nele mesmo. O conflito mais delicioso nasce exatamente dessa tensão entre a lealdade que ele sente e o medo que o devora. É como assistir uma pessoa lutando contra a própria mente. E isso prende qualquer leitor. Tipo 7, o entusiasta. O sétimo tipo é a energia concentrada. Aquele personagem que está sempre correndo atrás da próxima novidade, da próxima experiência, do próximo prazer. Ele foge da dor como se fosse um vampiro fugindo do sol, se jogando de cabeça em aventuras malucas. O terror dele ficar preso em algo doloroso, ou pior ainda, entediante. O Jack Sparrow é um retrato perfeito disso. Sempre vivendo no impulso, rindo do perigo, se metendo em situações caóticas. E aqui tá o truque narrativo. Esse personagem é seu combustível para movimento, humor e caos total na sua história. Mas, como todos os outros, aqui vem o tempero. Mostra como essa fuga constante da dor pode criar um efeito dominó de consequências. Porque no final das contas, você não pode correr para sempre. E quando a realidade alcança esse personagem, aí você tem drama, assim, de verdade nas suas mãos. Tipo 8, o desafiador. Chegamos na intensidade feita pessoa. Esse personagem busca poder, controle total. Ele simplesmente não aceita ser dominado por ninguém, nem por nada. E o medo que alimenta toda essa força? Ser vulnerável. Perder aquela fortaleza que ele construiu ao redor de si mesmo. O Killmonger do Pantera Negra ilustra isso de forma brutal. Toda a jornada dele é movida por uma obsessão. Nunca mais ser fraco. Tomar o controle absoluto de tudo. E para sua escrita, esse tipo é dinamite pura. Ele nasceu para o confronto. Joga ele cara a cara com inimigos poderosíssimos.
com sistemas que querem destruir ele, ou, e aqui fica mais interessante, contra as próprias falhas que ele se recusa a admitir. É nesse momento de confronto que a máscara de força começa a rachar e você descobre quem realmente está por trás de toda aquela armadura emocional. Tipo 9, o pacificador. E chegamos no último deles. Esse é o personagem que foge de conflito como se fosse uma doença contagiosa. Ele busca a paz, a harmonia, quer que tudo fique numa boa. O medo dele, exatamente o oposto. Briga, separação, qualquer coisa que bagunce a estabilidade que ele tanto preza. O Bilbo do Hobbit é perfeito para mostrar isso. Ele só queria ficar em casa, na dele de preferência. Mas ele acaba sendo arrastado para uma jornada gigantesca. O drama narrativo desse tipo é lindo. Aparece quando ele não consegue mais ficar em cima do muro. Quando a vida força ele a tomar uma posição e finalmente escolher um lado. E é aí que você vê quem ele realmente é por baixo de toda aquela tranquilidade. Agora, como usar essa ferramenta toda na sua escrita? Eu vou te dar um passo a passo bem direto. Primeiro, pergunte o que esse personagem mais deseja e o que ele mais teme. Essa é a espinha dorsal dele. Segundo, vê qual dos 9 tipos combina mais com esse motor interno que você descobriu. Terceiro, transforma isso em ações concretas. Como essa motivação aparece no jeito dele falar, dele agir, dele reagir. Quarto, explora o lado sombra. Como esse medo pode empurrar ele para atitudes negativas ou até destrutivas. Quinto, cria um arco de evolução. Que lição esse personagem precisa aprender para crescer de verdade? E agora que você conhece os 9 tipos, saiba que o Eneagrama é só uma ferramenta. Pode funcionar para você ou não e tá tudo bem. O importante é experimentar e descobrir o que conversa com o seu processo criativo. No final das contas, o que vale é criar personagens inesquecíveis. E já que você quer construir histórias sólidas, aproveita esse outro vídeo aqui sobre linha do tempo. Vai completar tudo o que você aprendeu aqui hoje. Fui!